Desculpa, eu tô vivendo, é um videocast onde eu trago temas, tá aqui, ó, tá vendo? Isso você pegou agora, né? Porque o Carlos Potiguar, ele tá olhando lá atrás, entendeu? E aí ele olha, ele tá analisando tudinho. Aí ainda agora eu fiz uma gravação, aí ele disse assim, não tá. Aí eu botei agora pra... Aí ele fez assim, entendeu? Então aqui, como a gente é aquele movimento, quem sabe, faz ao vivo, e a gente não tá ao vivo, mas tá gravado, né? Mas a gente coloca, a gente não faz os cortes, porque a ideia é essa, de trazer realmente quem a gente é de verdade. Então, não desculpa, eu tô vivendo, são temas fresquinhos que eu falo da minha terapia, e além da terapia, da questão social. Trazendo analogia, eu quero que você pense a seguinte questão. Você é a pessoa que desagrada, que invalida, ou tem pessoas ao teu redor que desagradam e te invalidam? Eu sei que tem muitas analogias aí socialmente, como narcisista, gaslighting, eu não vou colocar na caixinha aqui de patologia, nem sei, ó, de fazer não quer sair, de fazer a patologia. Não vou colocar aqui na caixinha da patologia, porque todo mundo hoje, socialmente, parece que quer uma caixinha para chamar de sua da patologia. Vai lá no seu Google da vida e coloca, estou sentindo isso, blá, 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 blá. E daqui a pouco sai com diagnóstico de TDAH, daqui a pouco sai com diagnóstico de ansiedade generalizada, daqui a pouco... Gente, o que eu tô querendo dizer com isso? Parem. Né? Observem o que vocês estão fazendo de fato e de verdade com vocês. Mas falando do ato manipulatório, que é algo que eu vejo que rola muito nas amizades, que rola muito nos relacionamentos amorosos, que rola muito, querendo ou não, também nas relações familiares. Será que tem alguém na tua família que sempre diz assim pra você? Eu não concordo do jeito que você cria os seus filhos. Eu acho que você é errado nisso. Ou você tá num relacionamento onde o outro sempre te invalida, onde sempre o outro tá te colocando numa caixinha onde o que você tá fazendo não é bacana, não é legal. Será que mediante a isso você sabe se posicionar na vida? Ou você é aquela pessoa, como diz um amigo meu, né, que ele diz assim, é top. Tudo é top, tudo é top. A vida, às vezes, ela precisa que você se posicione, mesmo que tenha uma pessoa manipulatória na tua vida. Porque dizer o não, cara, isso dói. Porque vai desagradar o outro, vai ter a opinião do outro, mas você precisa observar o que tem de expectativa aqui quando você quer agradar o outro. Porque sim, o outro tem o direito de não gostar de você. Porque sim, o outro tem o direito de achar que você é chato para um caralho. Sim, o outro tem o direito de achar algo, mas isso não te denomina. Isso não diz quem é você de verdade. Quem é você de verdade na fila do pão, mediante a um namoradinho que tá te manipulando? Eu já fui manipulado, ó. Muitas vezes. E às vezes eu não enxerguei quando eu fui manipulada. E não enxerguei porque eu estava ali apaixonada. A maioria da manipulação não aconteceu com amizade também, manipulação, né? E naquele momento eu estava querendo o quê? Fazer parte, me sentir incluída. Eu tinha muitas crenças carregadas na minha caixinha. Você sabe que eu já contei em outros episódios aqui pra trás, que eu sou, olha, quase eu bato aqui, fiquei até com medo. De outros episódios pra trás, que sim, eu sou neta, né, da dona Anésia, que Deus a tenha em bom lugar, que era cozinheira da maternidade da Santa Casa, sou filha da Beth, né, que é filha da dona Anésia. Então, essa crença toda familiar com relação à questão da pobreza, da questão da inadequação, isso sempre se tornou muito presente na nossa família. Tanto que para ir a eventos, a gente tinha que ter a roupa tal, tinha que ter, sei lá, o penteado tal, para fazer parte da sociedade paraense, para fazer parte da sociedade de um grupo de amigos que me convidasse para o aniversário tal. E isso era um contexto muito carregado com crença. Levando isso em consideração, eu cresci. Quando eu cresço, eu tenho também ali vários barulhos dentro da minha cabeça. E se alguém me olhasse de um jeito diferente, eu já achava que eu estava inadequada. Inadequada com a roupa, inadequada porque eu tô falando. E, gente, quando eu chego, né? Quando eu chego, eu já tô soltando a minha gargalhada, eu já tô falando, porque eu não sou nada pequena. E o fato de não ser nada pequena, eu também sou expansiva, porque eu falo para um caralho com a mão. Eu sou muito expressiva, e isso vem em todos os contatos. Mas eu segurei muito, muito tempo isso da minha vida. E sim, eu quis agradar o outro. E sim, eu fui a menina do top. Viu? Sim, eu fui a menina do dia pra todo mundo dizer, ai, ficou maravilhoso. Mas na verdade estava aqui uma bosta. Só que tipo, pensei. Não falei. Não falei porque estava com medo de desagradar o outro. Não falei porque eu queria fazer parte daquele grupo. E já teve grupos, sim, de amigas
não digo nem amigas, né? Porque eu acho que isso daí nem coloco num contexto. Mas num grupo social onde eu estava fazendo parte, que tinha uma analogia com marca de roupa. Gente, eu me peguei pensando que eu tinha que comprar aquela marca de roupa. É bizarro isso. Para me sentir incluída. Quando eu me percebi no processo, eu estava usando a marca, eu estava consumindo aquilo e me afastando. E quando eu digo assim, não tem nada de errado de você querer consumir um produto bacana, legal, porque você gosta. Não para você se sentir incluída naquele grupo. Mas a gente faz isso inconscientemente. Quando a gente percebe, a gente já está seduzido e capturado e fazendo aquilo ali. E eu me vi nesse determinado padrão, e uma coisa que você precisa entender na vida é que quando você vai para essas anuâncias que eu digo que é o mundo deslumbrado, no mundo luxuoso, você se afasta de você. E quando você se afasta de você, é muito ruim de você começar a dizer os nãos. É muito ruim de você começar a olhar o que eu banco falar, o que eu não banco falar. Então, muito tempo, ó, eu fui a menina do top. Muito tempo eu fui aquela menina do bora. Bora que eu boro? Ao mesmo tempo, nem me perguntava, mas peraí, eu boro? Eu quero ir? Porra, eu não tô afim de ir. Será que eu tô afim de comer isso aqui? Não pede qualquer coisa. Quando eu comecei o meu relacionamento com o Marcelo, e é interessante isso, porque a gente ia pro restaurante, né? E aí ele dizia assim, o que você quer? A mesma coisa que você pedir. Aí ele dizia assim, não, o que você quer? Aí eu disse, porra, pede aí alguma coisa que eu vou comer a mesma coisa. Ele estava forçando a barra comigo naquele momento de dizer assim, pegue o cardápio, olhe, escolha, e aí eu vou olhar o meu, vou escolher. Então, de repente, a gente pode até pedir algo junto, né? Mas que seja uma escolha ressonante. E eu não fazia isso. Agora, eu já sou aquela que se eu chego num restaurante, já chego, garçom, e aí... Esse é um detalhe que a gente precisa observar, que muitas vezes, no relacionamento mesmo com ele, eu nem esperava ele pedir. Chega, garçom, você veja uma dose de uísque, uma água para mim sem gás, por favor. E ele querendo tomar a presença de fazer o pedido, né? E eu já não deixava, eu já ia para frente. Então talvez esse cadenciado 880 é importante também na vida da gente, porque não é só ser a menina do top, mas também é ser a menina onde diz o que quer. Então esse foi o meu maior desafio na época, de equilibrar. E eu só, juro pra vocês, eu só consegui ter essa analogia, eu acho que no último ano de relacionamento. Que eu comecei a perceber que eu era aquela que eu já pegava o cardápio, Mas isso por causa do movimento do relacionamento que ele foi conduzindo. Mas será que você vai ter um relacionamento de amizade, um relacionamento familiar, que vai te propor essa possibilidade? Pode ser que não. Pode ser que você tenha alguém na sua vida que mais te embota emocionalmente. Pode ser que você tenha alguém na sua vida que mais te invalide. E quando a pessoa te invalida, ela te coloca numa caixinha onde você não tem a oportunidade de quê? De crescer. Você não tem a oportunidade até de experimentar, de descobrir. Então, uma das coisas que, para mim, é fundamental num relacionamento amoroso é essa liberdade. A liberdade de você ser você. A liberdade de você realmente trazer contextos que faz sentido para você. Eu, Silvia, não quero ninguém que me mude e também eu não vou mudar ninguém. É diferente de você ter um contexto onde você olha e diz assim, pô, legal isso aqui, né? Eu quero aprender com você. Ah, legal isso aqui com você, sei lá, eu quero ler mais. Você está sendo, de um jeito ou de outro, influenciado por hábitos comportamentais que o outro está te trazendo para a tua vida. Mas antes de tu ser influenciado, será que tu quer aquilo? Então te pergunta, só não seja uma Maria vai com as outras, que nem eu fui lá atrás, não consumi o quê? A bendita da roupa, a bendita da bolsa. Porque eu queria fazer parte do grupinho. Olha aí, tá vendo? O outro até derrubou as coisas, ficou nervoso ali do outro lado. Então, só para você não fazer parte do grupinho, porque é o grupinho. Então, hoje, se você me vê, eu já falei isso aqui em outros momentos, mas eu torno a falar. Se você me vê num restaurante com alguém, se você me vê eu conversando com alguém, gente, é porque eu quero estar naquele lugar. E eu quero estar naquele lugar porque eu quero. Aconteceu isso, eu vou te contar esse episódio. Sábado, Silvia, sábado, eu fui num pub e aí eu tava a fim de conhecer um amigo. Silvia, tu conheceu esse amigo aonde? Nas redes sociais. Então eu achava bacana o jeito dele falar, o jeito dele brincar. E aí eu digo, te encontro no pub, beleza? Beleza. Aí fui pro pub,
Tava eu, no meu botequinho, né? Que eu sou aquela que sento no bar, né? Peço a minha dose de uísque com licor e a minha água. E aí ele chegou. Cara divertidíssimo, gente parça, boaça. Foi uma noite sensacional. Eu ri, eu me diverti. O problema, às vezes, é quando você sai de casa com um desejo, e aí quando eu digo com um desejo, que você não tá nem perguntando pra você aquilo que eu quero, o que eu quero hoje? E aí quando eu digo o que eu quero hoje, é ressonante de você estar com você. Naquele dia eu queria conhecer essa pessoa, eu queria conversar com ele, eu queria entender quem era ele. Então eu descobri uma amizade muito bacana, muito legal e ressoou. Mas será que mesmo você consegue se bancar? Será que mesmo você consegue fazer isso? E naquele momento eu fui livre, tá? E ele também foi livre. Eu não fui a menina do top. Eu não fui a menina de que, meu Deus, será que eu posso pedir meu uísque com meu licor? Ele vai achar que eu sou uma cachaceira. Foda-se! Eu fui eu de verdade. Mas será que você tá naquele movimento ainda de agradar o outro? Porque o outro te criticou? O outro te chamou de manguaceira? O outro te chamou, sei lá, vamos lá, de empolgada? O outro te chamou de emocionada? Isso é um tema comum agora, né? Mas eu acho que isso é um tema pro próximo episódio. As pessoas emocionadas, né? Não, Potiguar, nos relacionamentos. Porque me parece que hoje as pessoas têm meio que medo de se relacionar, de se colocar. Então, falando em miúdos, como você se comporta mediante a pessoas que te diminuem na amizade, no relacionamento amoroso? Você é a menina do top ou você é a menina que chega realmente e diz assim, não gostei disso aqui, não quero isso aqui, não vou para este lugar, sem se justificar? Porque uma outra coisa que eu odio é a pessoa quando ela fala algo e ela traz a vírgula and e começa a se justificar. Aí eu digo, pode parar, você só não quer ir, não é? Beleza, tá tudo bem. E quando você fala isso pro outro, o outro diz assim, mas tá tudo bem, eu não tenho que justificar que eu não vou por causa disso. Não, pobre mortal, você não tem que justificar. Você só quer ou você não quer e tá tudo bem. Mas será que tá tudo bem pra você mesmo? Desculpa, eu tô vivendo, é um videocast onde eu vou trazendo os temas aonde são relacionados socialmente e trago também contextos pessoais vivenciados da minha vida para com que se tornem exemplos para vocês. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Isso tá a título de você pensar. Porque, diferentemente do ChatGPT, a gente tem uma cabecinha que a gente pode pensar nos nossos contextos e se perguntar. Dá uma olhada nos outros episódios que estão para trás. Vê o que realmente bateu aí com você, o que fez sentido, o que não fez e o que não fez. Por favor, manda crítica, porque a gente também adora uma crítica, porque diferentemente de pessoas que se comportam mediante a crítica, se jogando no chão, parece crianças birrentas, a gente olha para a crítica como uma maneira adulta e possibilidade de aprendizado. Espero que você tenha gostado. Beijo, tchau, tchau.